E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo, tá? Mas eu creio que ele é importante e necessário para alertar outras pessoas a não cometerem o mesmo erro que eu cometi. Então quem acompanha o canal desde o início sabe que em abril do ano passado, de 2022, eu retomei minha coleção de mangás. Até então eu estava afastado da comunidade, desse meio, né, há bastante tempo, há praticamente 20 anos, sem ler, sem colecionar os mangás. Isso aconteceu por diversos motivos que não cabem aqui serem expostos. Mas quando eu retomei essa minha coleção, o que eu fiz? Eu assisti bastante reviews, né, busquei informações sobre obras que estavam em publicação, o que tinha de disponibilidade, né, para fazer a coleção. Bom, e nessas pesquisas, né, dentre tantas obras, uma das escolhidas foi Mao, da Rumiko Takahashi. E eu fiz isso basicamente porque eu já conhecia o anime do Inuyasha, né, uma autora de renome aqui no Brasil também, né, e talvez principalmente aqui no Brasil. E eu resolvi fazer a coleção, assisti alguns reviews, o pessoal falou bem da obra, né, algumas pessoas até sugeriam que era muito semelhante a Inuyasha. Eu acabei lendo já alguns volumes, eu li 2 volumes no mês passado, como vocês puderam acompanhar, no vídeo sobre leituras do mês de julho, e agora nesse mês eu li 4 voluminhos até agora do Mao. E a história é bacana, eu estou gostando de acompanhar, mas tem um grave problema que eu preciso compartilhar agora com vocês. Eu até busquei os reviews que eu assisti na época sobre a obra, e para falar a verdade, a maioria deles tratava basicamente sobre o volume 1, que é este voluminho aqui. E, assim, não tem nenhum problema, tá? Da parte física, pelo menos não com o meu volume 1. Um descascadinho aqui na parte baixa da lombada, tá vendo? Isso aqui não era para ter esse branquinho aqui, tá? Era para ser roxo, igual a roupa do Mao, aqui no cantinho. Enfim, não me pareceu um grande problema. Quando eu colecionava antigamente, nós não tínhamos, né, esse problema com uma certa gráfica que a Panini normalmente envia seus mangás para serem impressos. Então eu só tomei conhecimento desses problemas, né, assistindo a vídeos do pessoal aqui no YouTube, algumas reclamações no Instagram, no Twitter, enfim. Mas basicamente essa reclamação vem de muito tempo, né, são vários anos dos colecionadores criticando aquela gráfica e não tendo uma resposta, uma resolução para esse problema por parte da editora Panini. Vamos lá, qual é o cerne da questão? Se você pegar os mangás japoneses, eles são feitos com papel de baixa qualidade, assim como era no Brasil antigamente com o papel jornal. Mas tem uma diferença entre o Japão e o Brasil muito importante. É que lá no Japão, os mangás, a primeira publicação, a primeira edição que sai de uma obra, ela é para ser descartável mesmo, né? No geral. Então, sai aquele formatinho menorzinho, com papel muito parecido com o nosso papel jornal, e é para ser lido e descartado. Não é peça de coleção. Quando a obra faz sucesso, aí sim, lá no Japão, eles lançam uma segunda edição, né, daquela obra com um formatinho mais parecido com o que a gente está acostumado aqui no Brasil também. São os tankobon. E, e aí sim, aquele material é para o colecionador. O problema é que o mercado brasileiro tem, na sua grande maioria, colecionadores de mangá. Normalmente quem compra mangás aqui é para colecionar. Nós não temos o hábito de ler o mangá e jogar fora, até porque, né, ele tem o mesmo quando era um papel jornal, ele tinha um custo considerável, não é elevado, se você for fazer a comparação de quanto era gasto no preço de capa com relação ao salário mínimo. E aí é que está o problema. Muitas vezes as editoras nos entregam um material que é descartável, mesmo sem ser papel jornal, tá? Mesmo quando é o mais padrãozinho, que é o Off-White, ele vem com uma gramatura muito baixa e não existe um cuidado, né? Vende-se um produto como se fosse para colecionador, mas ele acaba se tornando um produto descartável, mesmo não vindo com o papel jornal. Então, o que tem acontecido com o Mao? Quando eu li os 2 primeiros volumes, tudo bem, tinha aquele primeiro defeitinho na lombada, eu imaginei que fosse algo da entrega, né? Ou mesmo que eu pudesse ter danificado aquilo. Confesso que não olhei os meus vídeos de unboxing lá do comecinho do canal para verificar se eu havia identificado alguma coisa, mas eu notei
e depois eu retornei aos volumes 1 e 2 para conferir, houve uma mudança no papel, tá um papel de baixíssima qualidade, parece-me até um papel jornal, eu não tenho certeza porque, de fato, na minha coleção aqui não tem nenhum mangá, nenhuma obra que tenha sido oficializada como papel jornal, porque a maioria dos volumes aqui são de publicações mais recentes, e mesmo as que são mais antigas que eu tenho aqui, de 2013, 2016, enfim, eles não vêm mais com papel jornal. Então, a partir do volume 3 de Mao, eu notei uma diferença, uma queda significativa na qualidade do papel da publicação. E o pior, eu vou mostrar para vocês aqui, o volume 5 de Mao, aqui a capa, essa parte branca, perdão, essa parte branca aqui embaixo que vocês estão vendo, né? A capa está descascando. Nota, eu peguei esse mangá aqui, se não me engano, comprei ele em maio de 2022. E abri ele, tirei do lacre, coloquei um saquinho de polipropileno, né, que é o recomendado para a gente guardar mangás. E quando eu retirei agora para fazer a leitura, enfim, né, finalmente, estava aguardando ter uma quantidade significativa de volumes para ler a história, eu notei isso, tá? E não só no volume 5, também um pouquinho no volume 6 e no volume 7. E a qualidade de um volume para o outro tem decrescido. Está cada vez pior. Não li ainda os volumes 7 até o 13 que eu tenho na minha coleção. Eu até tirei o volume 7 aqui do plástico para dar uma olhada. E na verdade o volume 7 ele não tem esse problema de estar descascando a capa do mangá. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Mas os volumes 5 e 6, principalmente nessa parte de baixo, e eu saí pesquisando se isso estava acontecendo apenas comigo. Nota, todos os volumes, até aqui o volume 7, produzidos na gráfica, e vocês já sabem qual é, né? Não preciso ficar expondo o nome dela assim, mais do que já é exposto na internet. Então eu pesquisei, nem fui longe, tá? Apenas com algumas análises escritas no site ali da Amazon, e vocês podem ver isso. Então o meu medo é que toda vez que eu pego esse mangá para fazer uma releitura, ou então para fazer uma limpeza, né, dar aquela folhada para o mangá se manter vivo, né, respirando, digamos assim, ele acaba se deteriorando cada vez mais, como se fosse de fato algo descartável. Se fosse um mangá, né, produzido claramente e principalmente vendido pelo preço de um material descartável, tudo bem. Essa é uma opção que talvez seja até interessante, né, para instigarmos novos leitores nesse mercado, na comunidade de mangás aqui no Brasil. O problema é que nos é cobrado um preço de mangá basicamente de luxo. E agora, se você for procurar por esses mangás na Amazon, eles estão com baita desconto. Alguns volumes de Mao, por exemplo, estão com 70% de desconto. Meu conselho para vocês é: fiquem longe desta obra, tá? Publicada pela Panini, porque ela não vale o preço que está sendo cobrado, apesar da história ser muito interessante e te prender na leitura. Claro que não vai ficar no top 10 da sua coleção, principalmente se você já tem uma coleção de tamanho significativo, mas evite ao máximo, tá? Menos que você queira fazer a compra, mas fique ciente de que é um material basicamente, né, de forma resumida aqui, descartável. E eu não aconselho que vocês façam a compra desse material. Esperem, quem sabe, algum dia uma reimpressão com um material de melhor qualidade, mas principalmente em uma gráfica que tenha um mínimo de cuidado por nós, colecionadores de mangá. Eu acredito que nós não podemos nos classificarmos apenas como consumidores, nós somos colecionadores. Eu diria, né, sem nenhum medo, de que pelo menos 90% das pessoas que compram mangás aqui no Brasil são colecionadores. Fica aqui o meu, de certa forma, desabafo com relação a isso. Talvez para alguns que estejam assistindo seja picuinha, coisa sem importância, mas, repito, reafirmo, pelo preço que nós pagamos por esses materiais, a qualidade entregue deveria ser muito melhor do que essa que nós encontramos. E se você me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.